Olá, bem-vindos ao My News Vida e Previdência, o espaço do canal My News para falar de saúde, boa vida e também como se preparar para um futuro confortável. Hoje vamos falar sobre o desafio dos planos de saúde caber no bolso dos brasileiros e como as empresas, as operadoras de planos de saúde estão lidando com essa situação. Antes disso, curte, compartilhe, comente esse vídeo nas redes sociais. Guilherme, roda a vinheta. Voltando para falar do difícil acesso do plano de saúde aqui no Brasil, seja do lado do consumidor e das operadoras de planos de saúde, está aqui o diretor de planejamento e sócio da Tendências Consultoria, o Eric Brasil. Eric, um prazer conversar com você. Bem-vindo. Oi, Adriana. Prazer estar com você aqui hoje. Obrigado pelo convite. Eric, a Tendências Consultoria fez um trabalho com o setor de saúde em 2015 e, passados 8 anos, né, repetiu esse mesmo trabalho em 2023 no setor de saúde. Qual é a diferença, os principais problemas que se observavam em 2015 no setor de saúde e os principais problemas agora em 2023? O que mudou? Piorou? Na verdade, o que aconteceu foi um agravamento do que nós já víamos em 2015. O cenário em 2015 já demonstrava uma dificuldade clara das operadoras de conseguirem fazer frente às necessidades de custeio do serviço sem possibilidade de repasse desses custos para o consumidor e para as empresas que oferecem os planos de saúde para os seus trabalhadores, pela incapacidade das empresas, dos consumidores de pagarem por esses planos. O que nós tivemos de lá para cá foi uma pandemia que aumentou ainda mais, agravou ainda mais o custo de muitos tratamentos, né? Trouxe uma demanda ainda maior para os serviços desses planos de saúde. Então, o que aconteceu na prática foi uma piora do cenário que já tinha sido identificado em 2015. Nós continuamos num processo de concentração de mercado, porque quanto maior a dificuldade das operadoras de conseguirem rentabilizar o negócio, maior a dificuldade para os pequenos operadores conseguirem permanecer no mercado, então os grandes operadores ganham espaço, então isso aumenta a concentração, reduz a competição no setor de planos de saúde, o que sempre também tem impacto no preço final, na capacidade de oferta para os consumidores. Em contrapartida, nós temos uma migração muito grande de consumidores de planos de saúde para o serviço da rede de assistência de saúde pública, né, para a rede pública de saúde, também trazendo um excesso de demanda na rede pública e onerando e dificultando a capacidade do poder público de atender essas pessoas, onerando os cofres públicos, e uma insatisfação do consumidor, que por um lado vê os preços crescendo, não consegue ver a melhora na qualidade do atendimento, tem dificuldade para pagar, então a gente tem índices recorde de insatisfação do consumidor e de reclamação sobre os serviços prestados pelas operadoras. Isso, e eu vi uma notícia que falava que os idosos faziam uma projeção de 60 anos para frente, não conseguiria mais ter plano de saúde, que a gente vê hoje que já não cabe no bolso, muita gente deixou de pagar. Qual que é a solução para isso? A solução é um novo formato de produto por parte das operadoras. Você falou que de 2015 para 2023 piorou. Uhum. Nessa pesquisa, vocês detectam alguma solução para esse problema, para que o plano de saúde volte a caber no bolso do consumidor, para que ele tenha isso como uma proteção? Olha, não existe uma solução única. Na verdade, existe um conjunto de medidas que precisam ser adotadas no segmento, principalmente medidas de regulação do setor de saúde como um todo, que em conjunto tendem a diminuir ou reduzir a pressão sobre o sistema. Com relação aos planos dos mais idosos, o próprio envelhecimento natural da população, que nós temos visto, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, também traz uma pressão para o sistema, uma pressão sistêmica. Porque com uma população mais envelhecida, uma pirâmide etária sem um grande número de jovens entrando no mercado de trabalho, contratando planos de saúde, com pouco uso desses planos, e uma população mais envelhecida usa um volume maior
dos serviços de saúde, você acaba gerando desequilíbrio. Isso é natural, isso não está acontecendo só no Brasil. A nossa questão aqui no Brasil é que a nossa regulação ela é pouco afeita à possibilidade dos planos de saúde gerarem opções de produtos de acordo com desenhos que reduzam o custo final do produto. Então, você permitiu o lançamento de planos de saúde que tenham cobertura reduzidas ou coberturas mais específicas, reduzindo o rol de serviços que precisam ser prestados e, consequentemente, o custo daquele serviço, permitindo que algumas parcelas da sociedade que não conseguem contratar um plano mais completo possam contratar um plano com coberturas mais básicas. Você precisa ter uma regulação que também estimule a entrada de novos players no mercado, aumentando a competição, a busca de eficiência. Você precisa ter uma regulação maior nos contratos, nos serviços prestados pelas empresas que operam dentro desses planos, e aí eu estou falando dos hospitais, das clínicas, dos próprios médicos, a respeito do sistema de remuneração dos médicos, do sistema de remuneração e dos serviços. É preciso uma regulação que alinhe incentivos. A regulação que nós temos hoje, ela gera um incentivo perverso, porque os operadores de hospitais, os operadores das clínicas, os médicos, eles ganham por procedimento realizado, isso gera um incentivo a uma super demanda por esses procedimentos, né? Quanto mais procedimentos os hospitais e as clínicas acabam realizando, mais eles ganham. Isso aumenta o custo do plano de saúde e, no final das contas, quem vai pagar lá na frente é o usuário do plano de saúde. Então, você precisa ter uma regulação que alinhe mais os incentivos, gerando incentivos para que a utilização do plano de saúde e a solicitação de exames pelos hospitais e pelos médicos seja feita de forma mais eficiente e aumentando a transparência nessa relação. Prontuário eletrônico, permitindo uma transição de um plano para o outro de forma facilitada, que os consumidores possam, de forma mais fácil, mudar de um plano para outro, mudar de uma operadora para outro, porque também estimula, incentiva a competição entre os planos. Ou seja, é um conjunto de fatores que a gente identifica nas nossas análises, que na prática tendem a reduzir a pressão e mitigar um pouco desses problemas que nós estamos enfrentando. Hoje as operadoras não podem ofertar produtos mais simples. E aí eu vou fazer um paralelo com seguro de automóvel. No seguro de automóvel, hoje tem alguns pacotes que tem ali, olha, guincho 400 quilômetros, cobertura só aqui em São Paulo, outros já oferecem cobertura para o Brasil inteiro. As operadoras, elas não podem fazer pacotes reduzidos para atender o cliente, a regulação não permite isso? Ela é muito rígida nesse sentido, você não consegue, como, acho que o exemplo do seguro de veículo é muito bom, você não consegue formatar produtos que abram mão de algumas coberturas básicas de uma lista que é pré-definida, para que você consiga, de alguma forma, desenhar um mecanismo contratual para oferecer o plano de saúde que saia mais em conta. Como fazem, como você deu exemplo, as seguradoras de veículo, como fazem, por exemplo, as prestadoras de serviço de educação, que desenham cursos e desenham coberturas e desenham formas de ofertar o produto que tentem se adequar às diferentes realidades da parcela da sociedade. Quando você tem uma regulação que tem uma lista de cobertura básica que precisa ser, que é uma lista muito ampla, que seria o ideal que todo mundo tivesse acesso, naturalmente você define ali um preço mínimo, que é um preço que já exclui boa parte da sociedade, da capacidade de pagamento de boa parte das empresas e dos consumidores pessoa física. Uns planos de saúde que vieram de startups, posso chamar de startups, são empresas que entraram com uma nova proposta, até na lista dela tem menos hospitais. O futuro seria por aí mesmo? Esse é o caminho, ou você acha que ainda não é suficiente o que Esse é essas um empresas caminho. trouxeram? Esse é, sem dúvida nenhuma, um caminho, Adriana. É, sem dúvida nenhuma, um caminho. É algo paralelo com o que as fintechs fizeram no mercado de instituições financeiras, abrindo o mercado, trazendo maior competição, trazendo serviços com menor custo fixo de operação, dando maiores possibilidades para os consumidores, reduzindo tarifas. A gente pode ter esse mesmo caminho dentro das operadoras de plano de saúde, só que é preciso
que o poder público e a regulação do setor incentive isso, estimule isso, né? Dê maior capacidade de entrada e reduza as barreiras para que essas empresas inovadoras consigam entrar mais rápido. Porque na velocidade em que as coisas estão acontecendo, você vai demorar muito tempo para ter a solução por esse mecanismo. Muito porque o que essas operadoras mais tecnológicas fazem é apostar um pouquinho na prevenção, ou seja, elas colocam coberturas de prevenção de doenças para tentar reduzir o custo com o gasto na hora de você fazer o tratamento de doenças ou tratamento de algum tipo de complicação da saúde. É uma abordagem bastante interessante e que precisa ser mais estimulada pelos próprios reguladores do setor para que os planos que já estão operando também consigam ter esse tipo de perfil de cobertura e para que isso se amplie, para que isso aumente e isso chegue mais rápido, principalmente nas camadas mais vulneráveis da população. E a saída é essa mesma prevenção, né, que vai se gastar menos do que esperar, que a doença progrida e que os custos de internação, seja lá o que for. Quando a gente fala em regulação, essa regulação ali, o principal, ator que poderia mudar isso é a ANS. Principalmente a ANS, né, que é a grande reguladora do setor. E aí você tem, de novo, né, a cadeia de saúde, ela vai muito além das operadoras dos planos de saúde. Você tem os hospitais, as clínicas, né, os aparelhos de saúde, você tem os profissionais da área, você tem os médicos, enfermeiros. Então, a cadeia é muito mais ampla do que as operadoras. E tem vários níveis de regulação, tem vários níveis de interação. A cadeia tem que ser pensada como um todo, ela tem que ser articulada e as políticas públicas que aumentem o acesso a serviços de saúde privados, elas precisam ser desenhadas e precisam ser pensadas pensando em toda a cadeia, de ponta a ponta. Inclusive, como você falou, na prevenção. A prevenção é essencial não só para a melhora da saúde das pessoas, mas para reduzir a necessidade de uso de serviços públicos e privados. Reduzindo a necessidade de uso, você reduz o custeio, você reduz a necessidade, né, e o peso de custeio desses serviços, gerando um jogo de ganha-ganha. Os planos de saúde ficam mais baratos e o serviço público de saúde também fica mais barato para o cofre público. Eric, e na abordagem dos estudos que foram feitos no setor de saúde, que a Tendências Consultoria fez, esse estudo de saúde em 2015, e refez agora um estudo de saúde em 2023, tem algum ponto que chamou muito a sua atenção, que você acha que vale a pena ser mencionado? Olha, eu acho que o que mais chamou nossa atenção é o fato de que alguns elementos que já tinham sido apontados como elementos agravantes da situação em 2015 só foram reforçados de lá para cá. E eu cito dois deles. Primeiro, diversas leis e regulamentações que foram paulatinamente ampliando a cobertura mínima básica dos planos de saúde, e a cada novo serviço que eu obrigo as operadoras a fazerem cobertura, isso tem um custo, e esse custo vai ser, de certa forma, partilhado por todos os beneficiários desses planos de saúde. E o segundo é um movimento que dificulta a entrada de novas empresas no setor, ou seja, uma série de regulamentações, burocracias, autorizações, que na prática fazem com que a oferta de novos planos de saúde seja cada vez mais difícil. De novo, isso gera concentração de mercado, reduz a competição e também tem impacto no custo do setor. E a gente teve muita concentração de mercado nesses últimos anos, né? É impressionante. Os players foram adquirindo, eu nem sei quantos dão para contar, mas está na palma da mão. Você conta os players hoje que tem no mercado, porque teve muita compra, né? Foi muita aquisição nesses últimos 5 anos. Você lembra quantas operadoras eram em 2015 e quantas passaram a ser em 2023? Eu não tenho esse número para te responder, mas é exatamente como você falou. Tem um movimento de concentração, e, de novo, não só no âmbito das operadoras, mas também no âmbito das redes de hospitais, né? Grandes redes de hospitais estão crescendo, grupos que investem em redes de hospitais estão crescendo, você tem uma concentração também, e concentração no mercado de laboratórios.
né? É um movimento, de certa forma, que o mercado faz até para conseguir sobreviver, né? Você, quando tem dificuldades para conseguir rentabilizar a prestação do seu serviço em um mercado que tem uma margem muito baixa e um risco de negócio muito elevado, uma das formas que você faz é ampliar a sua rede de atendimento, né, verticalizar a sua operação para conseguir uma folga maior na sua margem, ampliando a concentração de mercado, ou seja, ampliando a sua área de atuação e fazendo com que o efeito total para o mercado seja de concentração no setor. É isso que aconteceu. E tem um ponto interessante que, quando você explicou dois fatores, o primeiro que você apontou da regulação, que veio uma série de exigências para os planos de saúde irem prestando, olha, você tem que prestar o mínimo foi sendo ampliado, é isso que eu entendi, o mínimo foi sendo ampliado de Isso. 2015 para 2023, que é justamente o contrário. A gente falou em oferecer pacotes de serviços diferenciados, o pacote pode servir para o público A, outro para o público C, um outro para o público D, mas o que aconteceu de 2015 para 2023 não é isso. Todos passaram a ser obrigados a ir ampliando a oferta de serviços. Está correto? Exatamente. Exatamente. Você traz uma ampliação do pacote básico mínimo de serviços oferecidos que os planos precisam cobrir, e é um seguro, né? Quando você amplia a cobertura de incidentes e eventos que precisam ser cobertos, você aumenta o risco potencial, você aumenta o custo daquela operação e automaticamente a carteira de segurados ela fica mais cara e ela precisa ser financiada. Por outro lado, você precisa aumentar o valor cobrado dos participantes daquela carteira de seguro-saúde para que você consiga cobrir esses custos. E a regulação, muitas vezes, também limita a capacidade de aumento, porque entende que a sociedade tem dificuldade para pagar. Então, você acaba, de certa forma, enforcando a operação, estrangulando a operação pelos dois lados. De um lado, a regulação amplia a cobertura básica, que aumenta o custo de prestação do serviço, pelo outro, você dificulta o aumento da base de arrecadação desses seguros para fazer frente a esses custos. Isso acaba estrangulando a operação e gerando a necessidade de concentração no mercado para que as empresas consigam sobreviver. E nos mercados desenvolvidos, plano de saúde acaba sendo, ele atua por nichos, tem diferentes pacotes para diferentes públicos, funciona dessa maneira? Sim, muito mais do que nós vemos no caso brasileiro. Você tem desenhos de produtos que atendem diferentes demandas. São mercados mais maduros, são mercados que estão sofrendo também com pressão de aumento de preços de insumos. Isso não é um fenômeno que nós vemos só no Brasil, isso acontece no mundo como um todo, mas o mercado acaba se ajustando de uma forma em que você tende a oferecer coberturas com perfis diferentes e o consumidor, na hora de contratar, ele sabe que está contratando uma cobertura, que aquela cobertura tem um limite, e se em alguma eventualidade ele vai ter que ter uma coparticipação ou até cobrir as despesas de saúde que ele tem. E você tenta criar, dentro de cada família, tenta-se criar um portfólio ali de coberturas, entre seguro-saúde, entre algumas outras contratações de serviços associados à saúde, para que você tenha uma cobertura que te atenda minimamente, né? Sem falar que outros países acabam também tendo, muitos países envolvidos acabam tendo uma rede pública de saúde muito melhor desenvolvida do que a nossa, o que reduz a pressão e a necessidade desses planos. Boa parte da necessidade que nós temos pelo serviço privado de saúde, pelo atendimento através de operadores privados de saúde, está associada à deficiência que nós temos na rede pública de saúde, né? A incapacidade que o poder público tem de ofertar uma rede de assistência à saúde minimamente competente para atender a sociedade. A gente tem o SUS, né, que ele é amplo se comparado até com outros países, né? Eu acho que ele acaba recebendo e fazendo muito mais atendimento do que a gente vê atendimento público, né? Ele é Do que em amplo, outros países. ele é um grande case,
mas ele ainda é muito deficiente na qualidade de atendimento. Não entendi. por acaso, normalmente a sociedade de classe média busca o serviço privado, pela Uhum. própria deficiência que ele tem na rede de atendimento, nas filas de espera, no tempo necessário para você marcar exames, no tempo necessário para o atendimento, no atendimento emergencial de baixa qualidade. Então, quando a gente fala que o SUS é uma rede ampla e que é uma referência em muitos casos, a gente está falando na capacidade que ela tem de atender 200, mais de 200 milhões de habitantes, e ter toda uma rede de atendimento grande, mas com uma qualidade bastante inferior à do serviço privado, não por acaso a demanda sempre crescente pelo serviço privado e a necessidade de atendimento desse serviço privado. E é importante dizer que a rede de serviço de saúde, de proteção à saúde privada, também ajuda bastante o SUS a conseguir atender o que ele consegue fazer hoje. Porque se nós pegarmos todas as famílias que, de alguma forma, são assistidas pelas redes privadas e deslocássemos ela para o atendimento público, nós teríamos certamente uma grande dificuldade do sistema público de atender toda essa sociedade. Eric, estamos caminhando para o final, tenho uma última pergunta, e é um movimento que a gente viu que está acontecendo, que veio da pandemia para cá, o seguro de vida. O seguro de vida passou a oferecer cobertura para algumas doenças, doenças graves, agora tem seguro de vida até oferecendo cobertura para doenças crônicas, está entrando o produto que é só para criança. Enfim, o brasileiro não conseguiu pagar o plano de saúde, muitos deixaram de pagar, e ao mesmo tempo está aumentando a contratação de seguro de vida com cobertura para doenças. É um paliativo que o brasileiro encontrou É pela um falta desse paliativo. produto, pela falta dessas opções de ter bloco A, bloco B, sabe? Serviços mais Perfeito. compactos na área de plano de saúde estão migrando para o seguro de vida. Tá certo esse raciocínio? É isso que está acontecendo? Perfeito. Em alguma medida é isso sim, Adriana. Não dá para saber o quanto desse crescimento, desse tipo de seguro de vida que você bem colocou, é por conta dessa migração e pela dificuldade de pagamento do plano de saúde, mas certamente esse é um dos elementos que estão sendo levados e colocados na conta, sim. Isso nada mais é do que um movimento do mercado tentando resolver um problema estrutural do segmento, do setor. Então, as operadoras de planos de vida percebem que existe uma demanda crescente por alguns serviços específicos, especializados, que não conseguem ser cobertos ou que não encontram demanda para essas coberturas nas redes dos planos de saúde e passam a ofertar esses produtos. E os consumidores enxergam nessa possibilidade, nessa oferta, uma alternativa para a sua necessidade, para o seu momento de vida, para aqueles riscos que mais lhe trazem angústia, né? Um consumidor, quando procura um seguro de veículo, um seguro de vida, um seguro saúde, ele nada mais está fazendo do que procurando proteção para aquelas necessidades que naquele momento de vida e na sua experiência de vida mais lhe aflige. O ideal é que todos os consumidores tivessem acesso a uma rede ampla de seguros que lhe desse proteção para quase todas as necessidades e os possíveis eventos desafortunados da vida. Mas nem sempre isso é possível, e quando não é possível, a gente acaba tendo que fazer algumas escolhas, e esse pode ser um movimento nesse sentido. É, bom, a Tendências Consultoria fez essa pesquisa na área de planos de saúde em 2015, repetiu em 2023. Você acha que numa próxima repetição, em que ano a gente consegue ver alguma mudança desse setor para melhor? Dá para traçar alguma perspectiva? Ou pode levar muito tempo? Você traça alguns anos para isso, para ter alguma mudança? Se é que é possível enxergar isso nesse momento? O que nós precisamos para começar a enxergar mudanças é uma mudança de mentalidade na regulação do setor. É ter uma regulação menos rígida, menos pesada sobre as operadoras de plano de saúde e ter uma regulação menos leniente, menos aberta para os outros instrumentos do setor. De novo, clínicas, hospitais, médicos com mais transparência, com maiores possibilidades de alinhamento de incentivo. Nós temos algumas
medidas nesse sentido que estão circulando no nosso Congresso para debates a respeito de projetos de lei que tentam mudar alguma coisa, mas nada de forma estrutural. Acho que o que a gente precisava é fazer um esforço para uma reforma estrutural no setor, alterando a lógica de funcionamento da regulação, alterando os diferentes incentivos que são gerados para esses diferentes elos da cadeia de saúde, para que a gente comece a ver mudança. Se isso não acontecer, a gente pode repetir esse estudo daqui 5, 10, 15 anos, e a tendência natural é que cada vez a situação fique pior. A ver, não tem um prognóstico possível sem algum tipo de mudança na cultura, na forma como o mercado é regulado. Eric Brasil, muito obrigada. E para quem está assistindo aqui a gente, eu peço para curtir, para comentar, para compartilhar as perguntas que chegarem. A gente vai enviar para o Eric e até ele retorna aqui, porque tem muitas dúvidas a respeito de planos de saúde. É um problema que afeta o bolso demais dos brasileiros, muitos deixaram de pagar e a gente vai trazer esse assunto sempre. Eric, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite. E, mais uma vez, para quem está aqui assistindo, curte, comenta, compartilha e manda as perguntas para a gente sobre plano de saúde, plano de seguro de vida e também previdência privada. Até mais.